Olá pessoal, dando seguimento aos nossos casos curtos de utilidade para o pessoal da endocrinologia, residentes, recém-saídos de residência, pessoas que, enfim, queiram ver casos assim que fogem um pouquinho do usual. Nosso terceiro caso, hoje vou trazer um caso sobre terapia de reposição hormonal da menopausa e com um questionamento que não é tão infrequente, mas nesse caso aqui vocês vão entender a minha preocupação e as questões de cada doente para vocês refletirem, pensarem e isso ser incorporado à prática clínica de vocês. Então o tema aqui é terapia hormonal da menopausa, será que é tarde demais? Um caso para a gente repensar esses paradigmas aí que foram criados. Então um caso clínico de uma mulher de 67 anos, com sintomas vasomotores e muita queixa articular, que ela refere que isso se acentuou muito depois do período da menopausa. Então a questão central aqui, se é possível considerar a terapia hormonal mesmo depois de uma década, tendo passado uma década para a gente fugir daquele dogma dos 10 anos, né? Então a paciente de 67 anos, menopausa há mais de 10, tem aproximadamente 12 anos, ela começou aos 55, e ela entrou na menopausa naquele período, não imediatamente, mas próximo aí, ainda reverberando muita coisa do WHI, né? Os sintomas atuais dela, sintomas vasomotores, ela mantém sintomas frequentes, ela fala que atrapalha o sono, ainda acorda, isso oscila, tem períodos que aumenta e diminui, e queixa de dores articulares também, e persistentes, ela associa muito o período aí, depois da interrupção das menstruações no período da menopausa. Ela foi orientada a não utilizar a terapia de reposição devido aos riscos cardiovasculares por endocrinologistas que ela acompanhava. Meu pai, que era o médico dela, ela tem um hipotiroidismo também, mas ela acabou seguindo muito a orientação do gineco e resolveu não fazer, tá? Permaneceu meio com medo em relação ao tratamento de reposição e convive com esses sintomas, enfim, foi aprendendo a conviver. Então, questão clínica aqui, será que a gente pode considerar uma reposição tradicional mesmo já tendo passado 10 anos, né? Qual o risco cardiovascular real dessa paciente? Então esse é um trabalho que eu adoro, que é o trabalho da JAMA, já é antigo, que mostra sobre a duração dos sintomas vasomotores. Esse trabalho eu mostro até para os alunos da graduação, até para a semiologia, eles já sabem disso. 60, 80, entre 60% e 80% das mulheres experimentam sintomas vasomotores já durante a transição, a duração média de 7 anos e meio. No entanto, eu vou aumentar aqui, olha como é que esse estudo é interessante. Esse aqui, esse da esquerda é a classificação dos sintomas vasomotores de acordo com o período do início, se foi antes da menopausa, no início, tardiamente, ou já depois da menopausa. Esse aqui é por raça, mas qual é a mensagem aqui? Se a gente chegar aqui, ó, passando de 10 anos, entre 10 e 14 anos, nós vamos pegar aqui quem começou o sintoma, pegar essa verdinha em todos, né? Então aqui, ó, em torno de 30% das mulheres ainda tem sintoma vasomotor 13, 14 anos e aparece até um platôzinho aqui. Então a gente chega aí passando de 10 anos e quem pergunta para esses sintomas para os pacientes vê isso, né? Alguns pacientes, pô, doutor, mas eu ainda sinto um pouco de calor. É porque meu ginecologista já não fala que já não é mais para eu ter isso, só que eu tenho. Então você vai falar para não, então a senhora finge que não tem como fazer isso, né? Então, em torno de 30% das mulheres ainda persistem em sintoma vasomotor, que é o caso dessa minha paciente, tá? Então, qual foi o impacto do WHI, que foi, né, 2002, já tem mais de 20 anos, né? Mostrou aumento dos eventos cardiovasculares, né, e repercussão que um monte de paciente interrompeu abruptamente, foi meio que um pânico generalizado na comunidade médica, dobrou o risco, né, parecia que todo mundo ia infartar no dia seguinte, né. Mas o problema de comunicação é esse, a divulgação
eles enfatizaram o aumento percentual, enquanto o risco de eventos cardiovasculares ao final aqui é mais a questão de doença coronária, foi de 24%, essa aumentou 24%. Mas quando você não comunica isso adequadamente, que o risco absoluto, quando você, né, esse aqui é o hazard rate de doença coronária, que foi 1,24, isso representava 6 eventos adicionais em 10.000 mulheres. É muito pouco, 10.000 mulheres tratadas. Então, a consequência é que um monte de gente parou, e várias mulheres voltaram a ter sintoma, e ficou um medo meio que desproporcional. A gente não está nem levando em consideração que eram pacientes predominantemente sobrepesos e obesas. As reanálises desse estudo WHI, quando se excluía as obesas, os dados eram muito diferentes, ou seja, eram completamente diferentes desse medo que todo mundo assumiu, tá? Então, a nossa paciente iniciou a menopausa exatamente esse período aí, vou botar essa década posterior, né, meio que nesse pânico aí, foi orientado a evitar a THM, tá? Então, o que que os números absolutos revelam, tá? De 16.000 mulheres pós-menopausa, né, o Premarin com medroxiprogesterona, uma reposição horrorosa, mas tudo bem. Se a gente pegar só doença coronária, foram 39 casos em 10.000 no grupo da reposição e 33 no placebo, ou seja, mais 6 casos a mais em 10.000 mulheres ano. Então, o hazard rate 1,24, aumento relativo de 24%, mas o risco absoluto, 6 eventos em 10 mulheres tratadas, é muito pouco. Então, você precisava tratar em 1.600 mulheres para ter um evento coronário aqui, tá? Se a gente aí vocês vão entender por que que eu migrei para isso, que eu vou fazer uma comparação depois. Se a gente combinar doença isquêmica com AVC, aqui eu não estou incluindo TVP, tá? Eu não estou querendo esconder não, mas vocês vão entender por que que eu vou fazer essa comparação, tá? A gente botando doença isquêmica mais AVC, foram 132 casos por 10.000 mulheres tratadas ano, e no placebo 102. Então a gente teve 30 casos a mais por 10.000 mulheres ano. Então, o risco absoluto de 0,3, eu precisava tratar 333 mulheres para ter isso num período de 2 anos, tá? Eu tentei separar porque tinha dado de 1 ano, dado de 2 e dado de 5. Então, isso às vezes gerava uma confusão. Como tudo, você pode puxar para meio que mostrar o que você quer, mas aqui eu separei 2 anos por um motivo específico que vocês vão ver mais para frente. Então, se a gente pegar aqui 2 anos de tratamento, eh na combinação doença isquêmica, aqui inclui até, morte, IAM, doença evento agudo e morte, e AVC, eu precisei tratar 333 para ter um evento, tá. E lembrando que o risco maior foi no primeiro ano e depois isso tende a reduzir, como o HERS mostra também, que eu vou mostrar, tá. E aí é onde eu queria chegar. Então, qual é o duplo padrão de comparação? Se a gente comparar o WHI, isso aqui eu peguei 2 anos, por isso que eu marquei lá 2 anos, AVC e evento coronário. O estudo ARC, que foi o primeiro estudo grande com romosozumab, 4.000 mulheres, 50 eventos em 2.040 mulheres contra 38 eventos no grupo do alendronato. Então a gente teve aqui 12 eventos a mais, tá? E o número de pessoas para ter um evento foi 167, tá? No primeiro ano, o resultado foi até pior, eu nem quis botar aí, tá? O o odds ratio do primeiro ano para o romosozumab foi quase 2, se eu não me engano, foi 2,3. Então, foi bem significativo. Depois isso amenizou na extensão da randomização, que foram 2 anos, tá? E esse remédio foi aprovado. Se a gente comparar os 2 anos de WHI, 16.000 mulheres, 132 no grupo da reposição e 102 no placebo. Um risco de 0,3, eu precisaria tratar 333 mulheres para ter um evento, tá? Então, assim, eu tenho com menos tratamento, eu tenho evento aqui AVC e infarto agudo do miocárdio, e isso aqui foi o suficiente não para banir, mas ou seja, para meio que botar medo em todo mundo e você meio que suspender a reposição para um monte de gente. Então, qual é o meu ponto aqui? Para o romosozumab, o pessoal está assoviando. Assovia e está tudo tranquilo, está tudo ótimo, um remédio maravilhoso. Você podia falar assim, Marcos, mas os outros estudos não tiveram o mesmo resultado. Eu concordo, não tiveram. Mas a gente não pode jogar esse estudo fora. 4.000 mulheres, um estudo randomizado, né?
Então a gente: Não, vamos jogar esse aqui fora, vamos ficar só com o outro". Si Sinto muito, mas a ciência não funciona assim. Não dá pra gente jogar pra debaixo do tapete o que a gente não gosta e ficar só com o que a gente gosta. Não tem sentido. Então aqui eu marquei 2 anos por conta disso, ou seja, o risco é muito maior de você tratar o risco de AVC e infarto agudo do miocárdio, você tratar alguém com Evenity, do que se fazer uma reposição hormonal, mesmo que seja a porcaria de Premarin com medroxprogesterona, tá. Então vamos, né, abre um pouquinho a cabeça e vamos refletir do que a gente está fazendo, o que a gente está aceitando, né. Não que eu tenha nada contra o remédio romosozumab não, eu tenho paciente usando, tá. Então meu ponto não é esse, o ponto é a gente dar os pesos adequados para as coisas, né, como elas são realmente, tá. E se a gente for para o Harris, foi outro estudo lá antigo, eu gosto de trazer troço velho, tá. Quem não gostar não assiste, vai procurar outro lugar. Mas eu não vou ficar mostrando, fazendo competição de estudo, quem está mostrando estudo mais novo, que eu já passei dessa fase, estou com mais de 30 anos de formado, isso aqui para mim não dá. Então, eh, então é para trazer coisa da prática, do dia a dia, de raciocínio clínico, né, para vocês refletirem. Então, o que que o Harris mostrou, né, o pessoal mais novo que ouve falar, né, o risco maior foi o primeiro ano, que se aumentou o evento cardiovascular, foi parecido. WH mostrou a mesma coisa, o primeiro ano o risco foi maior, e à medida que se foi passando, foi reduzindo. A partir do segundo ano você teve redução progressiva, o risco menor e não significativo, isso se estabilizou ao longo do tempo. Então o Harris foram pacientes com alto risco cardiovascular, paciente já tinha infartado, coronariopata, doença ativa estabelecida e sabida, tá? Então grupo de alto risco. Então o problema foi exatamente o primeiro ano, depois foi tranquilo, não teve. Então, qual a implicação clínica que eu sempre levanto, né? Se mesmo mulheres de alto risco, até a reposição torna-se benéfica a partir do segundo ano, então será que em paciente de baixo risco, né, como a nossa paciente, isso teria problema da gente fazer? Tá? Então, se a gente voltar para nossa doente, no caso para minha doente, né, paciente de 67 anos, sem doença coronária, sem AM, sem AVC, perfil aparentemente de baixo risco, mas com sintomas vasomotores e que ela se incomoda, ela se queixa disso, tá? Então, se a gente for analisar risco-benefício, né, será que existe um benefício potencial para a gente tratar esses sintomas vasomotores dela? E aí, eis que vem a surpresa. Tchan, ela me falou: doutor, meu ginecologista passa um negocinho para dar uma amenizada. Eu falei: oi? Dá uma amenizada? Ela passa um gelzinho, aí ela puxa lá o gelzinho de testosterona, que varia, eu botei de 1%, foi que ela já chegou a usar de 1%, que é uma dose alta para mulher. E ela já usa, prescrita pela ginecologista, isso há 5 anos. Ela usa testo isolada, sem estrogênio, sem progesterona, tá? E ela falou que eventualmente melhora um pouco o calor, mas aí tem período que ela para, porque aquilo ela não assumiu que aquilo era uma reposição hormonal, era um eu não sei exatamente como que ela classificou isso, tá, mas aí minha provocação é o seguinte: qual é a base para usar testo isolada, tá? E a segundo paradoxo, ela evitou uma terapia tradicional por medo de cardiovascular, mas aceita, entre aspas, uma testo que não tem evidência, enfim. Então esses são os paradoxos que a gente lida na isso é vida real, né. E aí eu trouxe outro estudo velho, né, então o estudo maior que mostra randomizado de androgênio isolado para mulher na menopausa sem usar estrogênio é esse aqui, que é o Afrodite. Então foi o duplo cego randomizado, não receberam estrogênio e basicamente eles avaliaram o transtorno do desejo sexual hipoativo, tá, e usavam um adesivo transdérmico de 300 microgramas, que é uma dose muito menor do que uma testo de 1%, tá. Mostrou um benefício da questão do desejo sexual hipoativo, mas não avaliou sintoma vasomotor, sintoma articular, qualidade de vida, focou nessa questão do desejo sexual hipoativo, tá. Então, assim, a gente tem muito pouca evidência da testo isolada, tá? As indicações restritas, especialmente questão de desejo sexual, especialmente em associação à reposição normal, tá? Eh, Tem poucos dados de segurança no uso isolado e não tem nenhum guideline para repor dessa forma, só como androgênio isolado. Então, como eu falei, como está aqui, ó, tem evidência limitada, indicação restrita, mas no caso dela, ela estava utilizando. Enquanto a tradicional, que é a reposição usual, ela evitou porque falaram que o risco cardiovascular era alto.
Eu separei aqui 2 estudos tem pouco estudo mesmo, sério, em relação a teste isolado, um estudo de sobrevivente de câncer de mama, tá, tem pouco dado de segurança, e tem um estudo de 2024 de teste utópica, né, paciente em supressão ovariana. Aparentemente seguro, tá, mas eu não sou preconceituoso não, mas é só para mostrar os dados de evidência, tá. Se a gente chegar a voltar para nossa doente de novo, ela normal tem a CMC de 22, e aí o perfil lipídico dela era esse aqui, e eu joguei o perfil dela na calculadora da American Heart Association, que deu 5,8. Então, teoricamente, ela é aparentemente de baixo risco, mas ela ultrapassa 5, que segundo a American Heart, ela teria que usar estatina, não precisaria ser de alta potência. E aí, como eu não queria dar chance dela reclamar que vai ter dor muscular, eu prescrevi um ácido bempedoico para ela, pedi um Doppler de carótida e tô cogitando fazer uma reposição hormonal. Não defini ainda não, tô pensando. Mas, enfim, eu conversei isso com ela, então ela tem um MC baixo, não é hipertensa, tem um HDL elevado, mas tem ultrapassa um pouquinho 5,8%. E aí eu pensei o seguinte, será que essa janela dela ainda está presente? Por quê? Se a gente pensar lá atrás que o risco mora no primeiro ano, ela já está fazendo uma reposição há 5 anos. Então já está fazendo testo, que aromatiza estrogênio, ou seja, ela está fazendo uma reposição hormonal. O período, teoricamente, de risco maior, ela já passou. Então, é uma coisa a se refletir. Então, estou acabando a complexidade A minha ideia inicial era fazer uns casos curtos com 2 artigos, né? Eu falei, tem que ser 2, né? Mas aí eu vou me perdendo, né? Aí eu vou WHI, Swan, Arc, Hairs, Afrodite. Então tem um bocado de artigo para quem quiser estudar, e quem gosta, tem bastante coisa para vocês, tá. Mas o importante é vocês questionarem esses dogmas, né. "Pô, mas por quê? 10 anos? Será que é para todo mundo?". Então, se a gente for repensar a abordagem terapêutica, né, o risco cardiovascular é baixo, isso aqui é para doença coronária, 0,06%. O Harris mostrou que a partir do segundo ano, mesmo para mulheres de alto risco, o perfil de segurança melhorava. A testo sozinha tem evidência limitada, como mostrei ali do Afrodite, e obviamente muito menos evidência do que a terapia tradicional, tá? A minha proposta terapêutica, se eu for fazer alguma coisa, obviamente que eu não vou fazer Premarin com bendroxiprogesterona, eu vou fazer transdérmico, tá? E fazer algum progestágeno para ela, tá? E obviamente vou discutir isso com ela, com a ginecologista, que eu tenho uma boa relação, conheço a ginecologista, e a gente vai acompanhar. Por isso que eu comecei a tratar botei o colesterol dela primeiro bonitinho, vou checar o Doppler e depois eu avalio isso, tá? Para encerrar, o risco absoluto importa mais que o relativo, então se a gente for olhar os 2 anos, foi o que eu botei lá, o número de pacientes tratados de 333 para um evento, tá? Então muito baixo. Enquanto o romosozumab é de 167, praticamente 2 vezes maior, tá? Mas está todo mundo prescrevendo feliz o romosozumab. O tempo é um fator protetor, como o Regis mostrou, eu mostrei para você, e depois, a partir do segundo ano, esse risco cai bastante. E a teste isolada tem pouca evidência. Apesar de que eu não sou preconceituoso, eu não brigo com a doente que está fazendo, às vezes não, eu normalmente não passo isolado, mas o doente às vezes que vem do ginecologista, né, a gente vê junto o doente, né, eu não brigo por conta disso não. E uma coisa central aqui é que o objetivo pode não ser prevenir a doença cardiovascular. No caso dela, eu não estou preocupado em prevenir. Se for neutro, para mim tá bom, eu quero tratar o fogacho dela, eu quero que ela durma melhor, eu quero que ela tenha menos dor articular, pode ser que não melhore a dor articular. Então, às vezes, esses doentes eu sugiro assim, faz 3 meses, se ela tiver com tudo, ó, tudo redondinho, e ver se melhora. Às vezes o doente volta, doutor, não dou muita coisa não. Ou outras voltam a falar, realmente, doutor, eu estou dormindo melhor, estou com menos dor articular, melhorou o ressecamento, enfim, cada doente é uma doente diferente, tá? Então, será que é tarde demais? Eu acho que em alguns pacientes, especialmente não obesas, pacientes com baixo risco cardiovascular, que perpetuaram esse sintoma vasomotor e ficaram amedrontados ao longo do tempo, eu particularmente cogito fazer. Sim, eu não me guio pelos dogmas da Endocrine Society, não. Tá, aqui estão as referências. Tem mais coisa aí, mas eu botei as principais. Abraço para vocês.